Oi, Renan, muito obrigada. Bom dia novamente para você, para todos que nos acompanham. Essa medida assinada pelo presidente Lula altera o decreto que regulamenta as infrações ambientais, administrativas ambientais aqui no Brasil. Então, até esse momento, os valores previstos de multa nesses casos era de 500 até 3 mil reais. Em casos de maus tratos, era então um decreto que não era modificado desde 2008 e agora, então, como você disse, essa multa pode ultrapassar o valor de 50 mil reais e, em alguns casos, ser multiplicado por 20, ou seja, chegar a 1 milhão de reais, isso em casos de o crime ser cometido de forma cruel ou envolver espécies de animais em extinção. Esse decreto também prevê agravantes para crimes que resultem na morte do animal ou em sequelas permanentes. O aumento das multas também está previsto em casos de abandono, em casos também da infração ser cometida pelo responsável do animal, utilização de outros animais para a prática do crime, reincidência do infrator, condições de vulnerabilidade desse animal, como estar impossibilitado de defesa ou fuga ou ainda em estado de subnutrição. Outros exemplos são os crimes com recrutamento de crianças ou adolescentes para a prática, além da difusão em larga escala e da utilização de redes sociais, então, para obter ainda mais alcance para esse tipo de crime. Evidente que o novo decreto, recentemente publicado pelo governo federal, com relação a defender os animais, a prevenir maus tratos contra os animais, é muito bem-vindo, não é? Inclusive porque as sanções administrativas, né? Porque esse decreto, na verdade, ele foi uma alteração de um outro decreto que previa sanções administrativas contra que fizessem maus tratos contra os animais. O outro previa até 3 mil reais de multa. Esse começa com 1.500, pode ir até 50 mil reais de multa. E em certos casos, quando forem usados, por exemplo, a internet, aquelas páginas absurdas em que as pessoas pagam para assistir outras pessoas fazerem maus tratos contra os animais, tem até isso, né, na internet. Se esses meios forem usados, essa multa de 50 mil ela pode ser multiplicada até 20 vezes mais. Então, em termos de multar, né, observando-se aquela brincadeira da sociedade de que o órgão do ser humano que mais dói é o bolso, né, em função disso o decreto está muito bom, é muito bem-vindo. Só que isso só não basta para resolver o problema dos animais no Brasil. Por quê? O nosso problema é de estrutura. O que o governo precisa, na verdade, é a implantação de um grande programa de políticas públicas pelos animais, que contemple, além de castração, vacinação, chipagem, também o principal, que é a educação e a conscientização. A conscientização no que se refere aos adultos, nos clubes de serviço, como Rotas, Lions, e também nos clubes sociais e esportivos. E a educação, implantando-a no primeiro grau, no segundo grau, com o objetivo de criar no cidadão de amanhã o amor e o respeito aos animais. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, né, não mudarmos como pensamos, né, não passarmos a entender que os animais são nossos companheiros de caminhada nesse plano terreno, não há multa que vai resolver isso. Então o decreto ele deve ser comemorado, evidentemente, mas com moderação, porque somente a multa não vai resolver o problema de finalizar, né, os maus tratos com os animais no Brasil. Ele vai dar uma pequena melhora e muitas vezes o judiciário não gosta de aplicar multa grande, né? Tem aquela ideia do enriquecimento sem causa, aquela coisa toda. Agora, no meu entendimento também, falhou o governo no decreto, que ele poderia colocar uma situação de que quando essas multas viessem a acontecer, elas fossem imediatamente direcionadas para os fundos municipais de proteção animal legalmente constituídos. Porque falta, sobretudo, um link do governo federal maior com as prefeituras, que são as prefeituras que estão na ponta do problema, são as prefeituras que promovem os resgates, não tem aquele gigante, problema gigante com os animais. Então me faltou esse detalhe, a criação de um programa específico para os animais, como eu já falei, e também esse link com as prefeituras, e destinar essas multas para os fundos municipais de proteção animal,
para as prefeituras terem seu caixa reforçado com o dinheiro carimbado que passasse então a atender somente a causa animal. O decreto é bom, a gente tem que festejar ele, claro, mas com moderação, porque isso não vai resolver, de um modo geral, o problema dos maus-tratos com os animais no Brasil. A gente relembra aqui, rapidamente, o caso do cão-orelha, esse animal que foi morto na Praia Brava, em Santa Catarina, no início do ano. Era um cão comunitário, morava há cerca de 10 anos na região. Um adolescente foi apontado pela polícia como responsável pela agressão e morte de Orelha. Esse caso que agora está com o Ministério Público. Renan.